Ó, duas informações sobre atletas brasileiros. Acharam a mala da tenista Bia Haddad, né? Tinha perdido a mala e agora parece que foi achada, é isso? E o Isaac Souza, dos saltos Uhum. ornamentais, foi curado, é isso? Isso, é o segundo corte por lesão, né? Ontem a gente teve o Darlan, tá com uma hérnia de disco, ele já teve uma hérnia de disco em 2021, antes dos jogos, operou. E aí é uma outra hérnia, voltou em outro lugar, é um outro problema, um problema relacionado ao peso dele, né? Um atleta grande e tal, e foi cortado. E aí hoje eu anúncio de com um atleta muito diferente em corpo, né? O Isaac Souza, um menino pequenininho, saltos ornamentais, candidato a fazer uma final na plataforma. Ele teve uma lesão no tríceps. Aí eu falei com o técnico dele, na verdade é o cara que comanda os saltos ornamentais no Brasil, Ricardo Moreira. Ele me explicou que o Isaac já estava com dores, e até por isso eles não estavam treinando na Polônia. O Brasil classificou dois atletas nos saltos ornamentais, ele e a Ingrid mais conhecida. A Ingrid e os dois estavam com dores, então por isso eles abdicaram de fazer um camping de treinamento, uma aclimatação na Polônia, estavam treinando no Rio para ficar perto dos médicos. E aí ele estava já com dores no bíceps, fez um salto na segunda-feira, saiu com muitas dores, não conseguiu mais treinar, passou por exames ontem cedo, que indicaram a necessidade de cirurgia, não tem como competir. E aí é aquele negócio, né? Faltando. Eles iam viajar dia 27, hoje é dia 24, há 3 dias dos jogos, você sabe que você não vai mais. Deve ser muito frustrante e triste, né? O cara que se prepara a vida inteira para isso e vai vir de novo em Los Angeles, com todo o potencial, com todas as condições, mas é difícil esperar mais 4 anos, né? Bom, e tem a Bia Haddad, que acharam a mala dela, né? A Bia acharam a mala. Ela voou pela Suíça, eu não sei exatamente onde ela estava, mas ela veio de Suíça, acho que desde domingo, né, a mala estava perdida. Rolou ontem milhares de posts no Instagram da Suíça, não é Swiss Airlines, mas é a empresa suíça de aviação, cobrando pela mala dela. Acharam, mas pelo que eu vi, não sou eu que estou cobrindo esse caso, mas pelo que eu vi, a mala ainda não chegou na mão dela, né? Está tendo com material emprestado, imagino. é, é uma preocupação. A gente tem um caso emblemático no Brasil, que é a Fabiana Müller, nos Jogos de Pequim, né, que ela não conseguiu, perdeu não, sumiram as varas dela. Quem é jovem não sabe, a Fabiana Müller era uma atleta de salto com vara, era potencial medalhista, potencial campeã olímpica, e durante a prova dela as varas desapareceram, ninguém sabe onde foram parar, quem perdeu, sumiu. Ela teve que competir com vara emprestada e não conseguiu a medalha na qual ela era bem favorita na época. Quem é mais velho É, lembra, acho que o Tironi vai lembrar. vai lembrar. Eu que sou mais velho, eu lembro sim, lembro bastante. Bom, você vê o nível de detalhamento de cada coisa, né? Ela não tinha o equipamento dela, simplesmente não conseguiu performar. E essa história do Isaac, você posso imaginar, mas não posso sentir uma dor, né? Do cara se preparar tantos anos e um treino antes dos jogos, o cara ter uma lesão e ficar fora, realmente deve ser um negócio terrível. Meu caro Demetrio, eu não vou atrapalhar aí o Tem um amigo seu. meu, Tironi, Diga, diga. né, eu vou contar uma história que ainda é mais triste. Tem um amigo meu de escola, que seria cavaleiro olímpico em Londres, no CCE, e no dia da cerimônia de abertura o cavalo dele machucou. Não foi nem ele, foi o cavalo. E aí o cavalo não passou na Cavalo, inspeção machucou. sanitária, os caras falaram assim, então, se quiser ir na cerimônia de abertura, ele já estava na vila. Ó, você pode ir, só que a hora que você voltar, você não pode dormir mais na vila. Então vai na cerimônia, volta e devolve aquele tal e vai embora. Ele morava em Londres. Aí falou, não vou, cara. E aí ele nunca se tornou olímpico porque o safado do cavalo machucou. Cavalo. Meu Deus, que tristeza, nem me fala. Olha, ô Demetrio, tristeza mesmo é comida fria, então você fica aí à vontade que chegou o seu macarrão com frutos do mar, eu já estou com fome, embora seja de manhã aqui, só de pensar nesse prato, mas aqui no UOL a programação olímpica tá forte, hein? Você vai entrar muito mais vezes com a gente aqui, e hoje os jogos, a abertura é só nessa sexta-feira às 14 horas, mas hoje tem futebol, Argentina e Marrocos, começa a disputa do futebol hoje. E a programação completa da Olimpíada está aí no UOL, você pode acompanhar. E o Demetrio Vecchioli e toda a turma do UOL que está lá em Paris vai entrar diariamente com a gente aqui para dar as novidades para a gente. Valeu, Demetrio, bom apetite aí, bom trabalho, meu velho. Obrigado, gente. Tchau. Muito bem, tá aí o Demetrio Vecchioli dando as últimas sobre Olimpíada. Só queria, Casão, que você falasse. Você estava falando sobre a sua contusão, e só para a gente não perder esse gancho, eu não consigo
imaginar, eu sou imaginar a dor, mas não consigo sentir a dor moral, né? A dor psicológica de um cara que faz uma preparação toda e no último treino o cara putz, sentiu, não vai jogar, não vai ser um atleta olímpico. Você falou, acabou de falar da sua contusão. Imagina o que deve ser isso para um atleta de alto rendimento. Pô, cara, você treina sem pensar em contusão. Você compete sem pensar em contusão. Quando você está jogando um jogo ou o cara fazendo o esporte dele, na cabeça dele não passa em nenhum momento que ele pode se machucar. O cara dá o máximo o tempo todo, sempre querendo melhorar, principalmente quem se cobra, né? Quem é um cara que cobra ele mesmo, ele quer sempre estar melhor, sempre estar melhor. E a frustração é grande. A minha frustração foi na final da Champions de 87, né? Porto e Bayern de Munique. Eu rompi os ligamentos do tornozelo 2 meses antes. Eu fiz a cirurgia, demorei 2 meses para recuperar, né? Eu fiquei 2 meses para recuperar, recuperei, voltei a jogar no domingo, na última rodada do Campeonato Português, 20 minutos, fui para Dinamarca, fui para a Áustria, que era em Viena, fiz o treinamento da terça, o treinador me chamou, falou assim, ó, eu quero te escalar amanhã contra o Bayern de Munique. Eu quero, só que você precisa fazer o teste agora para a gente ver como está esse tornozelo. Eu fiz o teste e ele não se sentiu seguro, nem eu, porque eu não conseguia, eu não tinha facilidade para virar, sabe? Porque eu rompi todos os ligamentos do tornozelo. E então, quando eu ia girar, dava aquela impressão que ia romper tudo de novo, sabe? Então Uhum. eu girava meio com medo, girava meio com medo. Acabei não jogando, fiquei no banco, né? Fiquei no banco. Se precisasse, ele ia me colocar nos últimos minutos, mas não precisou. O Juari entrou e arrebentou. Mas dá aquela frustração, né? Aquela frustração. Comigo aconteceu 2 vezes isso. 2 finais. Uma de Copa Itália com a Roma aconteceu a mesma coisa. Cara, que loucura. Muito bem, o Rosa, fala, você estava falando, você está mutado agora. Já não estou mais. Você sabe quando o Demetrio estava falando rapidamente, e aí o Casagrande sabe também disso, né? Dessa coisa de recuperação. A Rebeca Andrade, né? Que sofreu 3 cirurgias no joelho e perdeu competições importantíssimas e chegou em Tóquio e foi aquele assombro, né? Então, assim, o atleta de alto rendimento e mentalmente também ele tem que provar diariamente que pode se recuperar e serve para o Isaac e para tantos outros atletas, né? O exemplo da Rebeca, né? Que teve 3 lesões no joelho e chega como favorita à segunda É, Olimpíada, né? Dela, né? Como um dos favoritos a ganhar ouro agora em Paris. boa lembrança, Rosa. Ó, voltando para o território nacional, tem também Fluminense e Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras pode encarar isso como uma chance de se reaproximar do Botafogo. O Botafogo tem um jogo muito difícil. O jogo não é mole contra o Fluminense desesperado que venceu ali a primeira com o Mano na última rodada, tá? Já não é mais o Lanterna, tá lutando aí para escapar. Mas o Palmeiras, assim como o Botafogo, assim como o Flamengo, também tem problemas. Uma lista de desfalques, Rosa. Como o Abel vai montar o time para enfrentar esse Fluminense no Maracanã? Não vai ter o Mike, não vai ter o Murilo, não vai ter o Estevão e o Piquerez, esse então, não deve voltar mais nessa temporada. O próprio Abel também, como disse você, também não vai estar no banco porque tomou cartão amarelo. Ou seja, muitos desfalques para essa partida, né? Muitos desfalques, mas é oportunidade para outros que vão aparecer, né? Deve jogar o Vitor Reis na zaga, né? Vanderlan ali como lateral esquerdo que já jogou contra nessa última partida, que o Palmeiras conseguiu vencer o Cruzeiro nesse jogo polêmico. Marcos Rocha é da posição, mas ele tem umas boas novas, né? Que é a volta do Richard Rios e a volta do Lázaro também, né? Então o Palmeiras pode perder na questão do entrosamento na defesa, mas também pode ganhar com a opção ofensiva do Lázaro e também o Richard Rios ali que vai ficar na reserva. E também tem o Felipe Anderson, Maurício, que estão se adaptando. E o Jaia também, alguns falam que ele pode entrar no segundo tempo, né? Ou ser testado com uma partida dessa, já é uma estreia boa. Mas eu acho que o grande perigo desse jogo está do outro lado, né? Aí nessa equação, o Fluminense pegou a moral com essa vitória sobre o Cuiabá e jogar contra o Palmeiras, onde dá aquela como
Vou citar o Walter Casagrande, que, como dizia o finado Silvio Luiz, esse sabe porque esteve lá. Imagina a motivação do Fluminense, que também tem Copa do Brasil e Libertadores, passar por esse Palmeiras, a moral que dá para sair lá da zona do rebaixamento, Tirone. E o Fluminense vai ter um apoio importante, né? A previsão de Maracanã cheio hoje, da torcida do Fluminense para apoiar o Fluminense nesse momento duro. Ganhou a primeira com o Mano, é verdade. A parada é duríssima contra o Palmeiras, Casão. A virada de chave do Fluminense. Pode ser a virada de chave. O Fluminense está precisando ganhar. O Fluminense ganhou 2 partidas no campeonato, né? Se eu não me engano, só 2 partidas. Essa foi a segunda. Né? É a primeira vez que o Fluminense que ele conseguiu agora só. Já jogou 18 jogos também, né? Ou 17. 17 ou 18 jogos. Passou de 10 pontos agora. Agora ele conseguiu passar de 10 pontos. É muito pouco. É muito pouco. Para encarar a Copa do Brasil e depois a Libertadores, uma vitória contra o Palmeiras seria, assim, a solução dos problemas emocionais do time. Não nos pontos, que ainda vai ter que correr atrás para se distanciar da zona do rebaixamento. Mas, moralmente, uma vitória com o Palmeiras hoje no Maracanã resolve o problema mental do time. Isso eu não tenho dúvida. Que vai ser, além de ser 2 vitórias consecutivas, né, também vai ser uma vitória contra um dos líderes do campeonato. Um dos grandes concorrentes em todas as competições. Né? O Fluminense não está disputando o título. O Palmeiras está. Mas Libertadores e Copa do Brasil, os dois estão. E os dois entraram lá atrás como favoritos. Só o Palmeiras está se mantendo nessa situação. Agora, uma vitória do Fluminense hoje, eu acredito que a parte mental está resolvida. Quem você acha que tem a parada mais difícil? O Flamengo ou o Palmeiras? Rosa. Os dois jogam Palmeiras, fora. né? Palmeiras, muito mais complicada, né? Até a gente lembra, né? Por mais que a gente fala que é um jogador que tá na reta final de carreira, a volta do Thiago Silva, John Arias, quer dizer, é um Fluminense muito mais forte, né? Só que tem um detalhe interessante que domingo eu vi um post do nosso que trabalhou aqui com a gente, aí, o Josailan, né? Ele falou o seguinte: falou, olha, o Fluminense tá sendo pressionado pelo Cuiabá, daqui a pouco o Mano coloca um garoto, aí o garoto resolve, né? E colocou um garoto lá, não me foge, mas ele foi o autor do gol. O Fluminense também o Mano também já tá começando a mesclar, dar oportunidade para os garotos, né, para chegar, e isso também é uma coisa que já vai acontecer naturalmente para o Fluminense também de fazer uma pequena reformulação, deixando os mais experientes um pouco de escanteio também, mesclando, porque só assim o Fluminense vai dar conta também de encarar essa maratona. Então, não dá nem para. Sendo um pouco exagerado, eu acho que o grande desses 3, dos que estão lá ali na liderança, eu acho que a parada mais fácil, entre aspas, é a do Flamengo. Depois é a do Botafogo, entre aspas, também, que é um jogo dificílimo, e depois o Palmeiras. Jogos pegados. Não dá para fazer uma fezinha que não for o triplo para Palmeiras e Fluminense, São Paulo e Botafogo, Tirone. Muito bem. Então, portanto, Fluminense e Palmeiras no Maracanã. O Maracanã deve estar cheio. Jogo casca. Essa rodada do Campeonato Brasileiro vai ser uma loucura. Tem Vitória e Flamengo, tem São Paulo e Botafogo, tem Fluminense e Palmeiras. A rodada de fato está mais afeitio ali para o Flamengo fazer ponto. Os outros ter chance de perder ponto, ou empatar, enfim. Bom, lá na parte de baixo da tabela ainda, mas nem tanto mais, porque já saiu da zona de rebaixamento, está o Corinthians, que está aí acenando com um novo patrocínio Master, milionário e tudo mais. E na esteira desse patrocínio Master, Casão, de novo veio o papo do grande reforço, um grande nome e tudo mais. Está retomado o plano Gabigol? É a pergunta. Será que esse seria o cara? Porque ele não deve ficar no Flamengo, o Palmeiras fez uma proposta, ele já vestiu a camisa do Corinthians, e o Augusto Melo não desiste dessa ideia de um grande nome. Reportagem aqui do Lucas Muselli Perazzoli, aqui no UOL, falando sobre, de novo, a tentativa do Corinthians de trazer um grande nome. O Corinthians, ele se acertou, na minha opinião. Defensivamente, não sei se
Não sei se o Ramon vai manter 3 zagueiros, mas eu acho que é o ideal para o Corinthians nesse momento. Melhorou o meio-campo com o Alex Santana. O Garro fica mais livre para se jogar e o ataque não melhorou. O ataque ainda é deficiente. Então o Corinthians precisa de um centroavante que faça gols. Agora, o Corinthians não está precisando de ninguém de nome. O Corinthians está precisando de alguém que jogue. Né? Chegar com o nome lá não vai mudar nada. O Corinthians está precisando de um cara que chegue lá e faça gols. Não estou falando que faça 30 gols. O Corinthians precisa de um atacante ali que agora, dessa rodada, do segundo turno, no segundo turno, pelo menos, faça 5 ou 6 gols. 7 gols no segundo turno. Senão não sai do lugar. Senão não sai do lugar. Eu dei um exemplo há um tempo atrás. Não era para contratar esse cara. Eu dei o exemplo da característica. Eu falei assim, o Corinthians precisa de um cara que nem o Veguete. Sabe? Um cara que nem o Veguete. O Veguete já tem 5 ou 6 gols no campeonato. Era um dos artilheiros. Não sei se continua sendo um dos artilheiros. O Vasco deu uma escapada legal da zona de rebaixamento. Por causa dos gols, né, que o atacante faz. O Corinthians tem. O artilheiro é o Kaká, que tem 3 gols. Que é o zagueiro. Uhum. Cara, lá na frente ninguém passou de 2. Cara. Como que pode um turno quase acabando e um centroavante não passar de 2 gols? Por isso que o time não sai do lugar. Sabe? O Uri Alberto, por exemplo, ele tinha que ter agora uns 5 pelo menos. Se ele tivesse feito 5, 3 a mais, hein? Se ele tivesse feito 3 gols a mais e de peso, o Corinthians podia estar já um pouco distante da zona de rebaixamento. Então falta um cara ali que faça gol de peso. E não é um montão de gols. Eu falei outro dia, o centroavante não precisa fazer um montão de gols. Ele precisa fazer gols importantes, gols de peso. Gols que decidem o jogo, gols que empata, gol que mata a partida. O Corinthians não faz isso. Então precisa sim. Se é o Gabigol, beleza, pode ser outro também. Mas que faça gols. O tal gol do 1-0, né? O gol que abre o placar, que é o gol importante. Do 1-0, o gol do 2-1, sabe? O gol do 5-2, mas os 2 primeiros, não os 3 últimos. Exatamente. Entendeu? Os 3 últimos, cara. O Casão vai trazer a relíquia do rock dele, só fazer um negócio rápido antes de passar para o Rosa, esse exemplo do que o Casão falou. Recentemente, o Roger Federer, né, o maior tenista da história, ele estava lá na formatura de uma universidade, ele foi convidado lá para falar, e ele falou, na minha carreira, eu ganhei 85% dos jogos, dos pontos que eu disputei. 85%, desculpa, dos jogos que eu disputei, eu ganhei 85% dos jogos. Ele falou assim, sabe quantos pontos eu ganhei ao longo da carreira? Pouco mais de 50%. Daí a moral da história. Você não precisa ganhar todos os pontos, você precisa ganhar os pontos importantes. Essa é a história. Bem interessante isso. Rosa, quem não ganha pontos importantes e vai eliminando e frustrando demais a torcida para a gente chegar ao fim aqui do papo, é o Internacional, eliminado da Sul-Americana com tentativa de invasão de campo da torcida depois. Que sofrimento da torcida do Inter, meu caro. Antes eu dei uma cutucada no Casagrande no bastidor segunda-feira, falei para ele, o Yuri Alberto que deu assistência pro Romero, né? Mas, ô Tirone, eu vi um post agora de um torcedor colorado, né? A história eles falam assim, a valsa do Sacha, a maldição da valsa do Sacha, que é quando o Inter foi campeão em 2016, o Sacha deu uma volta olímpica, verdade. dançou, lembra? Eu não lembrava desse fato, né? E desde então teve rebaixamento, uma série de vices, uma série de tragédias, até o pênalti do Edenilson, lembra? Isso. Tem assim, uma série de coisas que o Internacional é um time caro, né? A gente vê Alário, né? Alário, Borré, Enervalência. Não é um time para estar ali brigando para não. E acabou a temporada. E o suprassumo disso cabe. Eu falei na semana passada, na minha participação, não gostei da atitude do Roger. Eu acho que agora pode falar, é engenheiro de obra pronta. Tá com o time montadinho ali do Juventude, tem o passado dele ligado com o Grêmio. E aí vai, Tirone, vai pegar o Inter. E agora você trouxe, eu não vi a entrevista coletiva dele, e você trouxe
essa cereja no bolo, né? Ele dizendo, tomara que não interrompam esse trabalho, né? O Inter realmente. E como vai pagar as contas agora com esse time, É, duríssimo. duríssimo, né, Tirone? Duríssimo.